em Jeremias, capítulo 2. Nós vamos falar sobre hedonismo, o prazer que destrói. Nosso maior prazer precisa ser estar na presença dEle, estar na presença do amado. O nosso prazer precisa ser estar com o Verbo encarnado, o Verbo ressuscitado, o Verbo vivo. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem o domínio, o controle. Nada foge da sua vontade. Jeremias, capítulo 2, é o texto que eu tenho falado há 2 semanas, quando eu falei que 2 cisternas o homem constrói para si quando ele abandona o Senhor. Pelo menos 2 cisternas. Jeremias, capítulo 2. Pelo menos 2 cisternas. Versículo 13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. O primeiro crime, eles me abandonaram a mim, a própria fonte da água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. E nós comentamos sobre o abandono do Senhor, quem é o seu Deus. E nós temos falado sobre materialismo. Na semana passada falei sobre materialismo, como uma das cisternas que nós começamos a abrir para satisfazer esse vazio, esse desejo, essa necessidade que nós temos de Deus. E falando sobre isso, nós procuramos meditar sobre qual é a finalidade da nossa vida. Porque se o fim da nossa vida estiver apenas naquilo que é material, então nós somos completamente miseráveis, medíocres. Mas se a nossa vida estiver naquilo que é para a eternidade, para as coisas que são do alto, então nós temos um fim proveitoso na presença do nosso Deus. Se a nossa luta, se a nossa batalha aqui em vida consiste em obter bens, desliga aqui para mim, por favor. Em obter bens e obter coisas, casas e carros e estabilidade e, enfim, coisas que são materiais. Quando chegar na eternidade, o que nós ouviremos é aquilo que o rico ouviu. Louco, esta noite pedirão a tua alma, que você tem preparado. E essa é uma das cisternas que nós cavamos para saciar a nossa necessidade de Deus, para preencher a nossa existência, julgando que aquilo que nós possuímos é o que nos faz, é o que nos define. Se eu tenho bem, se eu sou bem-sucedido no meu trabalho, no meu emprego, na minha carreira, então eu sou uma pessoa boa. Então eu sou alguém aceitável, eu sou... Mas, na verdade, isso não é o que define você. O que define você é o que as Sagradas Escrituras determinam que você é. E a verdade é que eu e você somos pecadores por nascimento. Somos pecadores por natureza. E somos carentes da glória de Deus, porque fomos destituídos dela desde a queda do homem, no Éden.
Nós fomos destituídos da queda de Deus. E essa é a definição para a minha vida e para a sua vida. E a finalidade dessas nossas vidas precisa estar naquilo que é eterno. Porque Deus, em Jesus Cristo, nos preparou um caminho. Ele nos abriu um caminho pelo qual nós precisamos retornar a esse lugar de origem, onde a glória de Deus nos reveste. No entanto, essas cisternas que são cavadas, elas obscurecem o nosso entendimento mais lógico. Porque a lógica é que todo aquele que nasce um dia vai morrer. E se nós vamos morrer, se a nossa vida são 80 anos, 90 anos, 120 anos no mais tardar, o que vamos fazer após a nossa morte? E esse deveria ser o raciocínio de todo homem, e na verdade o é desde sempre. A prova disso são as mumificações. A prova disso são os ancestrais, é a história que conta os povos, as civilizações antigas, que procuravam conservar o seu corpo para que pudesse ficar em perfeito estado para uma próxima etapa, além morte. Quer dizer, além vida, além essa vida. É impossível o homem não se questionar sobre o que há de acontecer depois. E esse questionamento que é natural do ser humano, porque é fato, a nossa vida é como erva. Pensa, você nasce, você vive em família, às vezes a família é conturbada. Feliz quem tem uma família funcional. Você cresce, você casa, você tem filhos, e seus filhos vão constituir as suas próprias famílias, e você espera o final da sua vida, que é a morte. A nossa vida é como fumaça. Qual é a razão? Se não for pela eternidade, então todo homem que, como eu disse, raciocina numa forma lógica, numa lógica simples, ele vai dizer, cara, por que a gente existe? Para que isso? Era melhor não ter nascido, afinal de contas, não sobra nada. Se eu construir casas, elas serão destruídas. Se eu juntar riquezas, elas serão roubadas, usadas, gastas, desperdiçadas. Se eu construir um império, patrimônio, não sobra de nada. Eu vou gerar filhos e esses filhos vão morrer. E se eu tiver um bom nome, a história vai apagar. Por maior que seja a reputação do homem, pergunte às novas gerações quem são aqueles da nossa época. Outro dia conversava em casa e nós falávamos sobre Beatles. John Lennon. Para a gente, uma pessoa conhecida, famosa, não que ele tenha feito alguma coisa de bom. E até olhei e falei assim, bom, pelo menos tu não conhece essa porcaria, né? Mas o meu filho desconhecia. O que eu estou tentando dizer é, a pessoa morreu achando que deixou um grande legado. E aqueles daquela época disseram, fez grande coisa. Mas as próximas gerações não se lembrarão, não se importarão com isso. Então, cavar essas cisternas é viver num vazio eterno. Viver numa vaidade sem fim, bem diz Salomão. Vou até ler Salomão, Eclesiastes, aproveitar. Deixa eu achar aqui Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 2. É um bom exemplo de alguém que teve fama, teve riqueza,
construiu patrimônio, teve uma linhagem gigante, filhos, né? O que não faltou foi semente dele espalhada por aí. Tinha tudo para ser um homem exaltado. Mas ele diz assim, em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Eu disse em mim mesmo, depois que ele conquistou tudo, tinha mulheres, tinha riqueza, tinha tudo. Pensa na vida mais confortável que você pudesse ter. Atualmente, né? Ele tinha. Pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade. Guarda essa palavra, prazer. Em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. E só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. O homem se entrega a toda sorte de prazer. Ele tem relacionamento com 1000 mulheres. Ele cavalga nos melhores cavalos. Ele come das melhores comidas, bebe do melhor dos vinhos. Ele desfruta dos melhores tecidos. A cama dele é a mais fofa possível. A banheira dele tem a água mais temperada. Perfeita. Os sais minerais, os aromas que ele usa são os mais excelentes. E ele decide sentir toda a sorte de prazer. Ele faz festa, ele faz churrasco, ele compra coisas glamurosas, extravagantes. E aí ele conclui que isso também se mostrou algo inútil. E mais uma vaidade. E que do riso o que sobra é a tolice. Da alegria, daquele momento de alegria, de satisfação. Eu viajei, fui para o exterior e nadei nas águas do Mediterrâneo. E tomei banho no Mar Morto. E passei da lama e rejuvenesci. Sei lá qual é a insanidade do homem. Estive nas ilhas gregas. Viajei o mundo. Fui ao Vesúvio. Tive o prazer de ver uma erupção vulcânica e catar lá dentro aquela lavazinha acesa, sem pensar, e vê-la solidificar diante dos meus olhos. Que coisa tremenda, que coisa fantástica, que espetáculo, que coisa assim, uau! Prazeres dessa vida, coisas muito loucas, é verdade. Subir o Monte Everest, há quem tem prazer de fazer trilha. Deus me livre. Mas no final disso tudo, o que sobra é a tolice. Aí você diz assim, cara, mas que coisa mais você falou, eu tenho certeza que você falou. Quando eu falei, cara, que louco, pegar a lava lá dentro, né, e ver solidificar. Você pensou, que coisa mais idiota. Que coisa mais tola. Mas que coisa mais besta. Para mim seria assim, espetacular. Eu fico assistindo aqueles vídeos de erupção que a lava sai e cai na água assim. E fica, cara, aquilo é tremendo, é incrível, maravilhoso. Poder de Deus inflamado. Como é que pode? Como é que se derrete rocha? Mas enfim, isso faz parte das grandezas do nosso Deus. Ainda que eu tivesse essa honra de visitar a Patagônia, isso tudo não passaria de tolice. E no final das contas, o que ficaria é um vazio. E eu vou te fazer entender como esse vazio fica.
Eu tenho certeza que você já sentiu saudade alguma vez na vida. Já sentiu saudade? Ai, que saudade daquelas férias. Ai, que saudade daqueles tempos. Ai, que saudade daquelas épocas. Ai, que saudade daquela pessoa. Ai, que saudade daquele conforto. O que fica é vazio. Por quê? Porque todo o prazer que a gente tenha nessa vida e que Salomão encontrou, ele é totalmente passageiro. Ele vai passar, ele vai embora, ele vai durar 1 minuto, ele vai durar um tempo. Deus nos deu a capacidade de sentir prazer. E nós sentimos prazer em muitas coisas. Mas eu quero te fazer pensar. Deus nos deu a habilidade de nos relacionarmos sexualmente. Quanto tempo dura um orgasmo? Isso já é prova de que qualquer prazer que você tenha nessa vida é passageiro, é ínfimo. Mas as pessoas vivem em torno disso, fazem disso o centro da sua vida, do prazer. Eu preciso estar feliz. Eu preciso estar alegre. E quando eu digo de feliz, é de estar sentindo isso, borbulhando isso. E esse fator de felicidade, ele é provocado por causas, por situações, por circunstâncias. Você só é feliz se você tiver o seu desejo atendido. E Salomão, ele deixa claro que o riso, o que sobra do riso é tolice. E da alegria o que sobra é vazio. Porque quando aquela circunstância, aquela situação que te faz sentir alegria, sentir felicidade, desaparece, também com ela vai o seu contentamento. Também com ela vai a sua satisfação. E hedonismo é isso. É a segunda cisterna que eu gostaria de tratar. É o prazer como a razão da sua vida. Você vive para ser feliz? E aí eu te pergunto, você tem o direito de ser feliz? Em alguma das pregações aqui eu estava falando sobre isso e o Wilson falou, você não é feliz, não? Eu disse, sou, amor, sou, claro que sou. Mas graças a Deus eu não sou feliz desse jeito. Graças a Deus eu não preciso de situações, de circunstâncias, e é lógico, todos nós estamos em aperfeiçoamento, todos nós, obviamente, buscamos em algum momento um tempo de lazer, de comunhão com a nossa família, de desanuviar a cabeça, de sair das pressões do cotidiano, dos relacionamentos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que vivem em torno, buscando prazer, que não conseguem viver se não tiverem algum desejo seu sendo satisfeito. Mas, Bia, é impossível que alguém tenha os seus desejos satisfeitos 24 horas por dia. É verdade. E é por isso que nós temos tantas pessoas infelizes. Porque o nosso prazer, ele se manifesta quando nós recebemos aquilo que nós almejamos. Se o nosso marido esquece a festa do aniversário do casamento, passou batido, é crise na certa. Por quê? Porque ele estava ocupado com outras coisas e foi incapaz de se lembrar da data do seu... Afinal de contas, você precisa ser mais importante do que o resto do mundo. E eu não estou aqui defendendo isso, eu estou só dando um exemplo. Se por acaso as coisas não saem do jeito que você quer dentro da sua casa, alguém não faz a coisa do jeito que você quer, você entra em crise.
Se no seu trabalho alguém critica o modo como você fez ou deixou de fazer alguma atividade, você entra em crise, porque você tem o desejo de ser aplaudido, de ser elogiado, de ser acalentado o tempo todo. A busca do prazer, é lógico que hedonismo vem da palavra hedonê. E hedonê é uma personificação mítica grega que fala sobre o prazer sexual. Mas não é um prazer sexual qualquer como Eros, que é o da carne, que é aquele negócio igual o bicho, igual o cachorro. Não é disso que se fala. Quando se trata hedonê, não se trata disso. Se trata de uma paixão que liga a sua alma àquele desejo, aquela pessoa, aquele bem, aquela atitude, aquela circunstância. Então, quando você pensa em hedonê, você pensa em ligação de alma com alguma coisa. Aquilo dá prazer. Isso serve para música, isso serve para comida, isso serve para viagem, isso serve para atividade física, isso serve para trabalho, isso serve para qualquer coisa que dê a você o prazer, que libere endorfina no seu organismo. Que vai dizer assim, eu estou feliz, estou alegre. Por quê? Porque eu estou alegre, porque eu consegui bater aquela meta. Eu estou alegre por quê? Porque eu consegui alcançar aquela trilha lá, sei lá como é que fala isso, quilômetros de atletismo, não sei. Ou eu estou feliz porque, eu estou feliz porque eu fui lá no shopping e eu comi 5 Burger Kings. Eu estou feliz porque eu ganhei uma barra de 2 quilos de chocolate, eu vou comer em uma semana. Eu estou feliz porque o meu marido faz todas as minhas vontades, porque a minha esposa lavou os meus pés. Eu estou feliz porque é tudo aquilo que toca a sua alma, são desejos seus, particulares, que vão gerar felicidade quando são nutridos. E sim, Deus nos fez para sermos, assim, sensíveis. Deus deu a Adão o jardim do Éden, que é um jardim de delícias, onde ele poderia desfrutar de tudo que Deus lhe havia providenciado. No jardim do Éden, no jardim das delícias, Adão e Eva poderiam desfrutar de tudo que Deus lhe havia providenciado. Então eu posso, sim, ter prazer. Eu posso ter prazer num relacionamento saudável, sob a bênção do Senhor. Num casamento, eu posso ter prazer nesse relacionamento. Por quê? Porque Deus me deu isso como um presente. E disse, desfrute. Eu posso ter prazer na música. Eu posso ter prazer em louvar, em cantar, desde que seja aquilo que Deus inspira. Eu posso ter prazer em comer, desde que eu faça com ações de graças e sem glutonaria. Então eu vou desfrutar de tudo que o Senhor me deu, na consciência de que Deus supre todas as coisas. E se Deus supre, Ele é o centro da minha comida, da minha bebida, do meu relacionamento, do meu trabalho, então o centro não é o prazer em si. É Deus que proporciona todas as coisas. Entendeu a diferença? E quando Deus está no centro, mesmo quando tudo deixa de acontecer, você permanece feliz. Você permanece
alegre. Porque você não se move por circunstância. A sua alegria, a sua satisfação não é como a de Salomão, que buscou experimentar todas as coisas e vai chegar na vaidade. A sua satisfação está no Senhor. No Senhor, porque Ele é maravilhosamente bom. Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Diz assim: versículo 7. Vou ler do versículo 7. Portanto, o que concluiremos? A lei é pecado de forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Portanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, guarda essa palavra, cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu. E eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me, por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se em morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo o meu próprio agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Nisso eu tenho prazer, naquilo que eu detesto. Por quê? Por causa da cobiça. Tiago diz que a cobiça é que dá origem ao pecado. Ele diz, Deus não pode ser tentado por ninguém. O homem é tentado pela sua própria cobiça. E quando a cobiça ela é acolhida, ela vai gerar pecado. E o pecado vai gerar morte. Então, presta atenção. Desejo e cobiça são sinônimos. Os nossos desejos, se não estiverem alinhados com a vontade de Deus, vão produzir morte. Por isso eu coloquei o título, Hedonismo, o prazer que destrói. As nossas cobiças vão nos conduzir a uma geração de pecados, a uma produção de pecados, que vão nos afastar de Deus. O problema está na nossa cobiça. Como eu disse, a nossa definição é que nós somos pecadores. Então, você tem o desejo, porque necessidade e cobiça são coisas diferentes. Todo mundo precisa de água. E quando a gente está com sede, a gente tem desejo de água. Todo mundo precisa comer, mas às vezes a gente tem vontade de comer aquela coisa que a gente não sabe o que é. Necessidade é uma coisa e desejo é outra. Cobiça é isso. É algo que a gente não precisa para viver, mas que nós queremos. Que não tem a ver com o manter-nos vivos, mas que nós queremos.
Não tem a ver com a nossa necessidade diária, cotidiana, mas que nós queremos. Então, nós cobiçamos alguma coisa e trabalhamos para obter aquilo. E aí, nós somos felizes quando alcançamos. Somos felizes quando chegamos naquele ponto. Por quê? Porque nos gloriamos de termos alcançado aquele desejo. Onde está Deus nisso? Onde está Deus numa cobiça que é procedente da sua natureza humana e que faz você gastar a sua vida em prol disso? Onde, no final das contas, você vai gloriar-se. Onde está Deus? Eu consegui, eu alcancei, eu fiz. Onde está Deus? Me abandonaram a minha fonte das águas, fonte da vida, e cavaram para si cisternas que não conseguem reter águas. Você vai fazer, e naquele momento você vai tirar aquela foto com aquele canudo, né? Agora eu estou formado, olha o que eu fiz. Agora eu alcancei, olha o que eu consegui, olha onde eu cheguei. Ninguém diria que eu faria isso. Viu? Vou esfregar na cara do fulano. Esse é o prazer. É a soberba. Soberba da vida. Soberba da vida. Olha o que eu consegui. E aí passou dali, você vai postar as fotos. As pessoas vão dizer, glória a Deus. Ou tem gente que vai escrever assim, você merece. Ô, frase ruim. Você merece, você é top, você é o esforço, você é massa, você é tremendo. Qualquer coisa que comece com você é esquisito. A não ser que seja você pecador. Mas, enfim. Sim, as pessoas têm qualidades. Espero que você entenda o raciocínio. Todo mundo vai lá, vai escrever, e você vai olhar aquela postagem, e você vai desfrutar daquele momento, e você vai sentir o seu superego quase saindo de dentro de você. Vai passar 3 dias, 1 semana, e você vai estar normal de novo. E aí a gente vai procurar um outro objetivo para ter aquela mesma sensação de estar no centro. Onde todo mundo se volta para você para dizer, uau, você conseguiu, você é tremendo. Cobiça. Vou voltar para cá. 15. Pois não compreendo o meu próprio agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Aquilo que eu sei que é justo, isso eu não faço. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer, nisso eu tenho prazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Se eu anulo o meu desejo, se eu crucifico a minha vontade, se eu digo, não, isso não, eu não estou precisando disso agora. Não, peraí, eu não preciso fazer essa dívida. Eu não preciso comprar esse objeto agora. Não, eu não estou precisando disso. Eu não tenho por que botar os pés pelas mãos. Eu não tenho por que botar a corda no pescoço do meu marido só porque saiu uma linha nova de, sei lá, Tupperware, ou de um eletrodoméstico, ou de um sapato, enfim. A mesma coisa acontece para os homens. Não, peraí, eu não preciso pegar esse dinheiro e comprar o carro do ano. Não, peraí, eu não preciso pegar esse dinheiro agora e comprar o último celular, né? Porque diz que homens são ligados a tecnologias e mulheres a moda.
Não, peraí, eu preciso comprar. O homem racional que não anda na sua cobiça, ele vai pensar assim, não, peraí, eu preciso garantir o material escolar do meu filho no final do ano. Ele é racional, ele não é hedonista, ele não busca o seu prazer, o ego dele não governa os seus desejos. O que governa os desejos dele é o parâmetro bíblico, que diz o quê? Você é sacerdote da sua casa, você precisa cuidar bem do seu lar, você precisa ser um bom administrador, um bom mordomo daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Então, antes de você comprar esse celular, ou esse carro, ou essa moto, ou esse sapato, ou essa mochila de couro, ou seja lá o que for que você quer, você vai dizer assim, eu vou garantir o material escolar do meu filho do ano que vem. E se Deus me permitir, comprarei um telefone novo. O centro está em Deus e não na sua vontade, não no seu desejo, não naquilo que você quer. E então todo mundo vai dizer, não, fulano realmente é um cara top, porque ele cuida da mulher, ele cuida dos filhos como prioridade, ele dá atenção à sua casa, ele vive a vida comum do lar, ele conduz a coisa de forma sábia e não se deixa perder. Quer me dar raiva, eu, Beatriz, estou falando em nome de Beatriz, meu nome, quer me dar raiva é eu ver homem reclamando que mulher estourou o cartão. Ah, fulana pegou o cartão de crédito, gastou não sei quanto no cartão. Não tem jeito. Tem jeito, varão. Corta o cartão de crédito. E acaba com a palhaçada. Simples assim. Agora, não seja estúpido ao ponto de não querer dar a ela aquilo que ela precisa. Porque, no final das contas, você vai querer ela cheirosa, com o cabelo penteado direito. Né? Você não vai querer uma drag queen. Então, se cada um colocar o que é do outro, ao invés do que é seu, no centro, Deus está no negócio. Se cada um colocar o que é do outro, se eu pensar no Wilson, o Wilson pensar em mim e nós dois pensarmos nos nossos filhos, Deus está no negócio, vai funcionar. Mas se eu penso só em mim, eu trabalho só para mim, eu gasto só para mim, eu vivo só para mim, você está mergulhado em hedonismo. Você busca o seu prazer, a sua satisfação, e a sua casa está ruída. Ela não está ruindo, não. Ela está em frangalhos. Porque você casou com A, com B, com C, isso serve para homem e para mulher, com um final que não estava centrado em Deus. Você pode ter casado para sair de casa, você pode ter casado para ter relação sexual, você pode ter casado para agradar alguém, você pode ter casado porque engravidou a menina e aí o pai forçou, você pode ter casado só por questão de consciência, você pode ter casado porque achou que ela era muito linda e que ela ia ficar assim para sempre e ela virou um dragão. É o que eu sempre digo, o Wilson fala para mim assim, mas ninguém pensa nisso na hora que está casando. É verdade, ninguém pensa nisso. Mas se nós fizéssemos assim, ó, na hora do casamento, uma cerimônia, e disséssemos assim, se algum dia ele sofreu um acidente, vocês sofrerem um acidente de carro, e um dos dois ficar paraplégico, você está disposto a lavar o bumbum dele para sempre? Você está disposto a trocar a fralda? A dar remedinho na boca, papinha, para sempre? Se sofrer um AVC, se ficar doente, alguma coisa que entreve a pessoa, você vai ficar com ela para sempre? Você está disposto a isso? Ih, rapaz, a gente já tem muita gente pensando no altar na hora de casar, inclusive nós. Eu e o Wilson. Que a gente já é difícil de se aturar bem, né, perfeitinho. Imagina entrevado numa cama. O texto continua dizendo, 17, neste sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir,
mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que a minha pessoa, isto é, a minha carne, não reside bem algum. Nenhuma das minhas cobiças são boas. Nenhuma das minhas cobiças humanas, carnais, elas são boas. Porquanto desejar o bem está presente no meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Eu sei o que é certo. Eu sei que eu deveria esperar mais um pouco. Eu sei que não é legal eu usar o dinheiro agora. Eu sei que o fulano está precisando de outra coisa. Eu sei que, poxa, né, isso aqui não é tudo, mas é tão bom. Eu vou ficar tão feliz. Eu vou ficar tão satisfeito se isso for feito na minha vida. Assim, realizá-lo. 19. Pois o que pratico não é bem o que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne, quando quero fazer o bem, mas o mal está presente em mim. Pois no íntimo, a minha alma tem prazer na lei de Deus. Pois no íntimo, no meu espírito, a minha alma tem prazer na lei de Deus. E aqui está o escape para o hedonismo. Aqui está a fórmula, o escape, a porta de saída, a porta de emergência. Para que a gente consiga sair desse hedonismo maligno e aprender a desfrutar apenas daquilo que Deus nos garante. Aquilo que Deus nos consagra para desfrute, para prazer. E permanecer feliz. Não feliz como um sentimento, como a gente fala do amor, né? Ah, o amor, né, é sentimento. Não, amor é decisão. Quando alguém faz alguma coisa errada, você diz, você está perdoado. E eu vou continuar te amando assim mesmo. Você vai olhar para aquela pessoa 15 vezes, vai pensar em matar aquela pessoa, mas você não vai matar. Por quê? Porque você decidiu amar aquela pessoa. Se tem uma coisa que é difícil de lidar, é com confiança quebrada. Só o amor se sobrepõe. Só o exercício de um amor verdadeiro pode ser sobreposto a uma quebra de confiança. Assim também, a alegria, a satisfação. Sabe o que é que vai sobrepor a dificuldade que te deixa infeliz, que te deixa descontente? Gratidão. A gratidão é a chave para que quando as circunstâncias falharem, quando aquilo que te faz feliz, o seu desejo não for alcançado, quiser entristecer você e roubar a sua alegria, roubar a sua felicidade, a gratidão vai se sobrepor e vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Gratidão vai fazer você lembrar das promessas. Vai fazer você se lembrar daquilo que Deus falou, daquilo que Deus é, sobretudo, de quem Deus é. Então, o que resta é gratidão. Senhor, não importa. Não importa se eu não alcancei. Não importa o fracasso. Não importa se o desejo não foi satisfeito. Não importa, porque eu tenho o Senhor e o Senhor é o centro da minha vida e no Senhor eu sou feliz, alegre. Ainda que eu não seja transbordante, eu não viva sorrindo por aí. Eu me lembro de uma época na vida que eu frequentava um lugar, que eu chegava no lugar e todo mundo lá sorria. Eu não sou uma pessoa de muito sorriso. Foi isso que eu quis dizer quando eu disse assim, eu não sou uma pessoa muito alegre, né? Feliz. Eu sou uma pessoa de muito sorriso, eu não fico sorrindo para todo mundo, né? Tem gente que vive sorrindo, está na fila do banco, a pessoa está sorrindo. Ela é uma pessoa simpática, sei lá como é que dá o nome disso. Não é o meu caso. Não é. Não é. Ainda que eu não viva sorrindo, eu sou uma pessoa feliz, satisfeita, contente. Por quê? Porque
reconhecer Deus em todas as coisas, me traz à memória aquilo que me dá esperança. E essa esperança, ela não se confunde. Ela não se confunde. Ela me faz viver em paz, ela me faz viver feliz, ela me faz estar satisfeita com tudo que Deus me cerca. E é graça, eu não mereço coisa alguma. Então, ainda que eu não tivesse, eu estaria feliz, porque no final das contas, Deus não tem obrigação nenhuma de satisfazer os meus desejos. Sou eu quem tenho a obrigação, entre aspas, de satisfazer o coração de Deus. Sou eu quem estou em débito com Ele. Sou eu quem digo, Senhor, o que é que eu posso fazer para agradar o Teu coração, para fazer o Senhor sorrir, para que o Senhor se alegre. Mas nós queremos fazer de Deus o nosso servo, para satisfazer os nossos desejos, para que o prazer dessa vida e dos nossos desejos atendidos satisfaçam a nossa necessidade de alegria. Cisterna rota, e você vai para a festa, e você vai para a praia, e você reúne com um amigo, e você compra casa, e você compra carro, e você compra roupa, compra sapato, compra mundos e fundos. E você trabalha para ter, para obter, para alcançar, e você cria metas e mais metas. Eu vou emagrecer, eu vou ficar forte, eu vou voltar para o corpo dos 20. Você sabia que hedonismo, hedonê, é representado por uma jovem de 19 anos? Parece que é a idade da qual a gente não quer sair, né? É a idade da qual a gente não quer sair. Por quê? Porque a gente está naquela flor da idade, tudo é belo, tudo é bonito, nós conseguimos conquistar as coisas simplesmente com um bom jeitinho, garotão ou garotona de ser. Só que a gente chega nos 40 e já não consegue tanta coisa assim. Nada disso vai satisfazer esse vazio. O que vai satisfazer é o que o apóstolo Paulo falou aqui no versículo 22. Pois no íntimo da minha alma eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Quem vai me livrar desse corpo de cobiça? Quem vai me livrar desse corpo de tentações, de desejos? É um poço de desejos que não acaba nunca. O homem nunca se satisfaz, é como o sangue suga de fato. Bebe, 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 e nunca está satisfeito. E nós trazemos isso para dentro da igreja. Nós criamos esse sistema de prazer dentro da igreja. Se a gente senta aqui e o culto não foi do jeito que toca a sua alma, o culto foi uma porcaria. Esse culto não serviu para nada, esse culto não foi legal. Ih, estava morninho hoje, né? Eu acho que o Wilson deve estar passando por algum problema. O Wilson está passando por algum problema, ele não conectou. Ele não trouxe os louvores que tinha que ser. Aí o outro, que foi tocado na alma, diz, esse culto foi tremendo, eram todos os louvores, o Wilson está ligado, ó, o Wilson está ali. Nós trazemos isso. E a exigência desse entretenimento, dessa ideia de que nós temos que sair felizes do culto, impregnou de tal maneira que nós colocamos luzes, nós colocamos som, técnica de som, nós colocamos técnica de fala, técnica de exposição, nós colocamos cores, né? Usamos a psicologia das cores para poder trazer tranquilidade ao ambiente, para poder trazer essa satisfação, esse sistema de satisfação, para a pessoa se sentir à vontade.
Isso está dentro do culto. E quando a gente vê que as pessoas já enjoaram disso, porque, como eu disse, é um poço sem fundo, é a cisterna rota, então nós temos que mudar. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um piquenique, vamos fazer um luau, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma dança, vamos fazer um concurso, vamos fazer. Única e exclusivamente porque o homem não consegue se satisfazer na lei do Senhor. Porém, na verdade, o que precisa ser pregado, anunciado com toda a nossa força, é o que está escrito aqui em 2 de Timóteo. Segunda de Timóteo, capítulo 3, texto conhecido, que diz assim: sabe, entretanto, isso, versículo 1, sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão mais a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, ainda mais, porque o homem já é por natureza, mas o sistema e esses ismos da vida, toda essa guerra ideológica que nós vivemos, e quando eu digo nós, digo da humanidade, por todos esses séculos que tem sido construído, faz com que nós sejamos ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que inimigos de Deus. Com aparência de piedade, tem cara de piedade, porque, na verdade, o hedonismo, eu vou fazer aqui um plágio da pregação do, como é que é o nome dele? Luiz Riscado. Luiz Riscado faz uma pregação, ele faz uma analogia muito interessante, dizendo que esses ismos da vida, eles são como um vírus. E o vírus, ele está no ambiente, correto? O vírus está no ambiente. Qual é o problema do vírus? O vírus, ele só se torna um problema para você, na minha vida, na sua vida, quando ele consegue penetrar a sua célula. Certo? Então, o vírus, se ele bater a porta e o seu corpo estiver imunizado, você está tranquilo. Ele bate na porta e não tem como entrar. Mas, se ele conseguir enganar a sua célula, se fingindo parte do seu corpo, ele vai conseguir entrar e ele vai atacar o núcleo da sua célula. E a sua célula vai começar a reproduzir vírus. Porque o núcleo da célula reproduz célula. Mas se a célula estiver contaminada pelo vírus, ele vai reproduzir vírus. Então, a sua taxa viral vai lá em cima e você está infectado. Assim, são os ismos desse sistema. Eles estão aí. Se você tem prazer na lei de Deus, se você é amigo de Deus, quando diz assim, mais inimigo de Deus, amigo dos prazeres do que amigos de Deus, você pensa no quê? Em amigo de Deus, eu penso em Enoque, alguém que andou com Deus, era amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus, alguém que andou com Deus. Então, quando você diz ser amigo de Deus, é ter prazer nele. Andar com ele, ter prazer na lei do Senhor, como Paulo falou. Se você tem esse prazer, você está imunizado. O vírus vai bater na sua célula, mas você está imunizado. A palavra de Deus é o seu prumo. A palavra de Deus é o seu anticorpo. Você tem anticorpos contra aquele ismo, contra o iluminismo, relativismo, hedonismo, materialismo, porque a palavra de Deus está em você, produzindo células saudáveis. Mas quando ele consegue entrar e penetrar, ele vai produzir vírus e vírus e vírus e vírus, e você vai ficar infectado. Então, tem forma de piedade. Por quê? Porque o vírus, para entrar no seu corpo, ele não vai bater na sua porta como se fosse um corpo estranho.
Ele vai bater na sua porta dizendo, eu faço parte daqui, deixa eu entrar. E o prazer, o hedonismo, ele é assim, porque Deus nos fez sensíveis. Deus nos deu prazeres que são permitidos. Por isso, como eu comentei, no jardim do Éden, jardim das delícias, Deus disse, vá desfrutar de tudo que eu lhe dei. É permitido você ter prazer nele. A maior delícia do jardim não era a fruta. A delícia do jardim não eram as plantas. A delícia do jardim era o próprio Deus. A comunhão com Ele. Então, quando o apóstolo Paulo diz, no íntimo o meu prazer está na lei do Senhor, nós achamos o antídoto para esse hedonismo, para esse prazer exacerbado, para essa busca. Não é mais uma cisterna rota, não é mais um poço que não consegue conter águas. Não, nós voltamos à fonte da vida. Nós voltamos a cavar o verdadeiro poço. Como Jesus disse à mulher samaritana, se eu te der água para beber, do teu interior fluirão rios de vida. Porque a água que Ele concede é infinitamente mais satisfatória, prazerosa, do que qualquer cisterna que nós possamos cavar. O salmista disse, no Salmo 119, 47, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Ainda em Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz assim, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, se não das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais, ó a cobiça aí de novo, cobiçais e nada tendes. Cobiçais, matais e invejais. Vocês são tão loucos com essa cobiça, tão insanos com esse desejo de vocês, que vocês passam por cima de tudo para obter a concretização dos seus próprios desejos. Quando o Espírito do Senhor afirmou expressamente, não ameis o mundo, nem a cobiça da carne, nem a cobiça dos olhos e nem a soberba da vida. Não ameis o mundo. Matais e invejais, porém, não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e promover contendas. Todavia, nada conquistais porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjarem em seus prazeres. Então, Deus, que conhece a motivação do nosso coração e quer nos privar da queda, Ele diz assim, é melhor eu não dar isso para você, porque se eu der, você vai esbanjar nos seus prazeres, e aí você vai me abandonar e vai começar a cavar cisterna rota. Poço que não retém água. Em Êxodo, capítulo 32, nós temos a descrição da adoração ao bezerro de ouro. E ele se casa perfeitamente nisso que eu estou tentando dizer, de que lá em Jeremias, a advertência do Senhor foi, 2 crimes vocês cometeram. Vocês me abandonaram e vocês começaram a cavar cisternas rotas. Êxodo capítulo 32, versículo 1, diz assim, quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. 2,
Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mo. Então, Deus havia dado para ele as riquezas. Se você conhece a história, você vai ver que quando eles saíram do Egito, o Senhor, Deus, impeliu os egípcios a dar a ele toda sorte de riqueza, e eles saíram com aquilo. Quando eles chegaram do outro lado do Mar Vermelho, eles tinham ouro, prata, joias, pedras preciosas e tudo mais, porque Deus tinha acrescentado. E eles tomaram dessa provisão do Senhor, que era para a construção do seu tabernáculo, que era para a construção da adoração a Ele, e fizeram um bezerro de ouro. Às vezes a gente faz isso, Deus dá alguma coisa para a adoração dEle, e a gente pega e diz assim, é meu, então eu vou fazer o que eu quero, e você constrói o seu bezerro de ouro, mas isso é outra coisa. 3. Então todo o povo tirou das orelhas, os brincos, e entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que nos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. E é o versículo 6 que eu quero. No dia seguinte, no versículo 1 ao versículo 5, eles abandonaram ao Senhor. Abandonaram ao Senhor o primeiro crime. Segundo crime. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo. Ofereceram holocaustos, trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer, beber e mais tarde levantaram-se para se divertir. Comer, beber e divertir-se. Prazer, prazer e prazer. Diante de um ídolo, diante do caído, eles se reuniram, juntaram os seus esforços, pegaram daquilo que Deus tinha dado e fizeram um bezerro de ouro, um ídolo. E depois se reuniram com os seus esforços e fizeram um sacrifício. E nesse sacrifício, eles comungaram, comendo, bebendo e divertindo-se. Atualmente, o que nós temos de diversão é fora do comum. Sabe o que eles precisavam? De entretenimento. Eles estavam cansados. Sabe quando você está ocioso e você precisa se distrair para aquele tempo passar mais rápido? Você já esperou alguém? Já esperou alguma coisa? Você fica ali, eles estavam esperando Moisés. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Meu Deus, isso não acaba, Moisés está demorando demais. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se entreter. A gente precisa se divertir. A gente precisa ocupar a nossa mente para nós não ficarmos pensando nessa circunstância de Moisés. O que será que aconteceu com Moisés? O que será? E se ele morreu? E se aconteceu alguma coisa, nós não temos resposta. Como é que vai ser? Então a gente não vai mais adorar a Deus? Deus só fala por Moisés? Precisamos fazer os nossos deuses. Precisamos adorar a Deus do nosso jeito. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, nós devemos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. E é por isso que eu estou batendo nessa tecla. De que o prazer, ele é lícito. Mas não conforme aquilo que o hedonismo prega, não conforme aquilo que o hedonismo nos chama a viver.
2 de Timóteo, capítulo 2. Segunda de Timóteo 2. Versículo 20 diz assim: numa grande casa, há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como um vaso de honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para o bom serviço. E então ele aconselha a Timóteo: foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Esse é o conselho. Foge das paixões. Foge das paixões. Em Tito, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Capítulo 2. Foge dessas paixões, desse prazer. E não é apenas o sexual, é o de bebedeira, é o de glutonaria, é o do vício. Coisas que pra gente é lícito. O prazer, de buscar o prazer, colocar a sua confiança nisso. Depositar a sua felicidade em determinada circunstância. Na concretização de determinado desejo. 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. 12. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então ele está dizendo, você tem esperança, aguarde com o coração focado nela, não se distraia, não busque nenhum entretenimento, não satisfaça esse desejo pelo retorno do Senhor com outras coisas. Não cave cisterna, não busque um prazer para, de alguma forma, passar mais rápido. Nós estamos com os nossos dias tão lotados de atividade, tão cheios de coisa para fazer, que nós mal conseguimos orar, mal conseguimos meditar na palavra. Mal conseguimos nos organizar para dar tempo àquilo que pode salvar a nossa alma. Ontem eu comentava com o Wilson. Sexta-feira à noite, 8h da noite, 9h da noite, 9h30 da noite. 6 pessoas assistindo a live do pastor Cristiano. Ok, tem dia que você não vai conseguir assistir, você vai estar vendo, vai estar trabalhando, ou vai ter marcado alguma coisa para aquele dia que você é livre para fazer. Nossos dias estão tão cheios, nós estamos correndo atrás das coisas de um modo tão acelerado para satisfazer a nossa própria vida, que nós não conseguimos nos organizar para guardar a sexta-feira, que é o início do sábado, para estar devotando a nossa vida à palavra. E aí você tem alguém que se desgasta. Isso serve para qualquer um. Serve para o pastor Cristiano nas sextas-feiras, serve para a gente na oração pelo Brasil, serve para um professor que dá aula na escola bíblica. Você vai lá, você prepara, você gasta, você acha que é pouco tempo que se gasta procurando o site ideal, com a imagem ideal, com a informação ideal, estudando aquilo. É claro, tem muita coisa que a gente tem de informação, porque a gente já se expõe, porque tem prazer nisso. Mas se gasta tempo, se você acha ruim ficar 2 horas ouvindo, pense que são 4 horas para quem faz, 2 para preparar e 2 para executar. Mas o nosso prazer não está nisso. Se fosse uma música,
Se fosse uma live do Fernandinho, nós ficaríamos 2, 4 horas assistindo. Se fosse uma live do Morada, se fosse uma live, seja lá de quem for, você ficaria assistindo 1, 2, 4, 6 horas. Porque isso satisfaz a sua alma, porque isso faz você feliz, porque isso te entretém. Mas ouvir que a França é dominada por Satanás, não muda a sua vida. Você que pensa. É de lá que vêm todos esses ismos. É de lá que vem. O povo é ignorante porque quer. Porque quer. Nós nos fazemos de ignorantes porque é melhor, é mais fácil viver assim. É mais fácil viver sem saber que o mundo vai ser tomado de assalto. É mais fácil viver sem saber que o anticristo está aí às portas. É mais fácil viver sem saber que a vacina é um preparo para a marca da besta. É mais fácil você viver sem saber que a máscara te prepara para tirar a sua identidade, para você ser como mais um. É mais fácil você viver assim na ignorância. E nós escolhemos isso. O que vai me dar mais prazer? Eu ficar conversando com o meu vizinho, eu ganhar o meu dinheiro, ou eu dedicar a minha vida a aprender aquilo que vai saciar a minha alma, que vai salvar a minha alma, que vai despertar o meu olhar, que vai me dar senso crítico no sistema que eu vivo, para que eu possa ser arrebatado? Mais amigo do mundo, mais amigo dos prazeres e inimigo de Deus. Porque quem tem prazer na lei do Senhor, quem tem prazer na presença do Senhor, não vai ter fastio. E eu torno a abrir o parênteses, eu não estou dizendo que você tem que estar lá toda sexta-feira, participando de todos os estudos, porque senão você não vai ser salvo. Eu não disse isso. Eu estou fazendo uma análise simples. Você sabe que existe um estudo na sexta-feira, como você sabe que existe um culto no sábado, como você sabe que existe um culto no domingo, como você sabe que existe uma escola bíblica aos domingos de manhã. Você sabe que esse é um compromisso, deveria ser um compromisso. Mas o nosso prazer está nisso. Porque se o nosso prazer estiver, nós vamos comparecer. Não, me edifica, me faz bem, eu tenho prazer de estar ali. Eu tenho prazer na presença do Senhor, na palavra do Senhor. Mas aí a gente busca o quê? Cisterna rota. Eu vou assistir uma série, eu vou, sei lá, passear com meu amigo, eu vou conversar com a minha família, eu vou participar de não sei o quê, eu vou visitar o fulano, eu vou visitar o ciclano. Você tem segunda, segunda, quarta, quinta. Sábado de noite, você está com sábado de noite livre. Olha só, a gente vai terminar aqui daqui a pouco. Você não vai fazer mais nada, não tem mais nada, salvo os músicos. Não tem mais nada. É um culto que dura de 9 até meio-dia, porque eu falo pra caramba. Porque a ordem é terminar 11, 11h30. 2h30, com período de louvor. Será que a gente não consegue se organizar para estar ali, para dar atenção? Onde está o nosso prazer? Onde está o nosso coração? Ali estará o nosso tesouro. Se nós estamos mais preocupados com essa vida secular, se nós abandonamos Deus para obter daquilo que é mundano, seja material, seja abstrato, seja essa sensação de prazer que nós precisamos sentir 24 horas por dia, nos entretendo e nos distraindo e nos enchendo de lixo e de vaidade e de futilidade. Então você não pode querer ser arrebatado. Você tem que querer ficar aqui. Você tem que querer ficar aqui. E dizer assim: Senhor, pode riscar o meu nome e colocar a outra pessoa. Porque eu não quero essas coisas. Eu não quero ser participante da glória. Eu não quero ser participante da graça. Eu não quero viver a viva esperança. Eu não quero ter a expectativa do teu retorno. Eu não quero essas coisas. É assim que assume de vez. Porque o cristão, aquele que nasce de novo, ele vai ter prazer no reino
de Deus. Ele vai ter prazer na lei do Senhor. O prazer dele, Salmo 1. Meu Deus, não é difícil de entender. É escolha, irmão. É escolha. É escolha. Eu vou escolher sentar no meu sofá, ligar a minha TV, pegar o meu telefone e assistir aquela escolha. Eu não preciso estar feliz, sorrindo para isso. Salmo 1. Abençoado com felicidade. Abençoado com felicidade. Você quer ser feliz? Você busca todos esses subterfúgios para ser feliz. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ao contrário, ele tem prazer, ele medita, ele busca, ele se satisfaz. Quanto tempo você gasta para alcançar, para manter os seus prazeres? Quanto tempo você gasta para alcançar aquela determinada coisa? Ah, eu quero fazer uma viagem. Quanto tempo você dedica para alcançar aquilo? Você gasta a sua vida? Você gasta o trabalho de um ano? O trabalho de 6 meses? Para poder viajar? Passar 3 dias fora? Para participar de uma competição? Para pagar a academia que vai deixar você mais gostoso, mais gostosa? E eu não estou falando de saúde, preste atenção, eu não estou falando nada contra. Eu estou falando de hedonismo, de ter isso como centro da sua vida. De ser feliz por causa disso. E quando isso passa, você voltou, acabou. O que você sente? Você quer de novo ou você está satisfeito? Se você viajar uma única vez no ano, se você for ao cinema uma vez no ano, se você participar de uma coisa que te dá prazer, de uma reunião familiar, uma vez no ano, você pode passar o resto da vida sem, você está satisfeito. Ou não, ou você busca por mais. Como eu disse, deixa a saudade. Ah, era tão bom. Ah, era tão bom. Não é que eu não tenha, que eu não me lembre dos dias passados. Eu me lembro dos dias passados, de 1999, quando nós chegamos na casa do Cris. E o poder de Deus fluía e nós éramos tomados pela virtude do alto. Eu me lembro, mas eu vou dizer para você, eu não tenho saudade. Eu não tenho saudade, eu não tenho. Sabe, isso para mim, eu hoje, é como a minha época de solteiro. Eu não tenho saudade da vida de solteiro. Eu amo a minha vida de casado, eu sou feliz do jeito que ela é. Eu estou muito melhor, muito mais amadurecida, muito mais feliz. A mesma coisa acontece naquilo que tange a vida espiritual. Era bom, era legal, era maneiro, mas eu estou muito melhor hoje. Entende? Era uma época que o poder de Deus vinha, mas eu caí endemoniada também. Era uma época que Deus visitava poderosamente, era. Mas eu tinha um monte de luta também. As lutas continuam. Mas agora a gente passa com outra percepção. Porque Deus dá crescimento. Porque Deus faz coisas na nossa vida que nos grava a memória. E nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu não tenho que viver do passado. Eu não tenho que viver no presente. Eu tenho que olhar para o futuro. Eu estou cada vez mais perto. E Ele está cada vez mais próximo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, e eu avanço para o alvo, eu prossigo, deixando que para trás fica. Ih, passou.
Eu posso sentir a presença de Deus, eu posso buscar a presença de Deus, eu posso orar, eu posso entender a Bíblia. Ele anda comigo, eu ando com Ele, eu sou do meu amado é meu, e eu estou feliz. Mas quando você sente saudade, bom era aquele tempo. Sabe por quê? Porque o que sobrou foi saudade. Foi vazio. Não preencheu, não houve amadurecimento, você foi satisfeito na sua alma, mas o seu espírito não entendeu o que Deus fez, não captou, não alcançou aquilo que Deus fez. O nosso prazer precisa estar em Deus. Qual é a sua reação quando o seu prazer é tirado? Quando eu chego para uma criança e digo assim, me dá o seu pirulito. Qual é a reação daquela criança? Não, mas o pirulito é meu. Se a sua reação é essa, quando você recebe não, ou quando aquele prazer acaba, quando você não pode repetir, quando você não pode sentir de novo, o centro da sua vida é esse prazer, é esse espírito maligno que conduz o mundo. As pessoas estão se dando em casamento sem limites. Nós estamos vivendo dias piores do que Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo dias piores do que os dias de Noé. E você ainda não percebeu. Você ainda não percebeu que se o seu prazer não estiver na presença do Senhor, você corre um risco seríssimo de ficar aqui e enfrentar a ira do Todo-Poderoso. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena, completa, total, integral satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Há quanto tempo você já não sente mais prazer nas coisas de Deus? E não culpe o coronavírus. Não culpe a quarentena. Não culpe o isolamento social. Porque Deus está com ouvidos atentos a todo aquele que clamar. Deus se faz presente. Invoca-me. Invoca-me. Deus te estimula. Invoca-me. E eu vou ao seu encontro. Eis-me aqui. O próprio Deus, ele diz, eis-me aqui. Mas e nós dizemos, eis-me aqui? Nós podemos dizer, é o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Nós podemos cantar isso com o coração quebrantado, na presença do Senhor? Onde está o seu prazer? O hedonismo é um prazer que destrói. Ele vai corroer você. Ele vai minar a sua comunhão com Deus. Ele vai arrancar a sua satisfação naquilo que é eterno. Acaba com isso. Põe fim a essa necessidade de entretenimento, põe fim a essa necessidade de aplauso, põe fim a essa necessidade de ser o centro, põe fim a essa necessidade de aparecer, põe fim a essa necessidade de ter aquilo e aquilo outro, põe fim a essa necessidade de chamar a atenção de A, B, C, D, põe fim a isso. Porque esse prazer, ele destrói você, a humanidade caminha para o suicídio. Uma geração que não consegue se satisfazer com nada, em ninguém. Uma geração que não alcança satisfação de jeito nenhum. E que precisa de bebida, precisa de sexo, precisa de droga, precisa de bens, precisa de emoção, precisa para ser feliz. E quando não é feliz, ele está isolado.
em depressão, tomando remédio para não ser deprimido, para não se matar. Que geração é essa? Uma geração que não conhece a Deus, uma geração que centraliza o seu próprio umbigo e os seus próprios desejos, que nunca poderão ser satisfeitos, nunca serão saciados. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Está ruim, o seu desejo não foi atendido, as coisas não estão do jeito que você quer, a sua pátria é superior. A sua vida é passageira, é como erva. Você vai casar, você vai criar os seus filhos, eles vão sair de casa, você vai se formar, você vai ganhar os seus bens, você vai dirigir um carro, você vai morrer. E depois? E depois? Não se permita ser ignorante. Não se permita negligenciar toda a graça de Deus. Porque no dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja, em que o Senhor vier recolher o seu povo, você pode chorar. Não se permita desvalorizar aquilo que Deus tem entregue à sua igreja, por meio do sacerdócio, porque você vai ser cobrado disso tudo. Quando você disser, mas eu não soube, eu não vi, o que vai vogar sobre você é a sua, é a minha escolha. Escolha. Eu vou ver depois. Quando depois? Depois quando? Quando? Se você não consegue se organizar para fazer aquilo que é simples, você deveria estar aqui hoje. Você deveria estar no culto hoje, deveria. Mas você deixou para ouvir depois. Você deveria estar na escola bíblica, mas você deixou para ouvir depois. Porque no final das contas, nós somos tão guiados por esses ismos da vida, que o que nos comanda hoje é o comodismo. O mal da vida moderna. Que Deus ilumine o nosso coração. Que Deus nos desperte, nos faça enxergar que os dias se aproximam. Mais do que nunca, é preciso buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Amém?